paz, queridos. Boa noite, aqui é o pastor Edmar, que está falando. Logo mais nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a estarmos juntos aí para glorificar ao nome do Senhor. Sejam bem-vindos. Os irmãos que nos acompanham através do Instagram, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Também os irmãos que nos acompanham através do Facebook, também são as ferramentas disponíveis aí para que nós possamos buscar a Deus nessa sexta-feira. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Também estaremos orando a Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Sexta-feira é um dia especial, um dia que muita coisa acontece, mas também é um dia, muita coisa ruim, mas também é um dia de buscar o Senhor, um dia de bendizer o nome dEle. E nós estaremos fazendo isso mais uma vez, outra sexta-feira, que Deus nos permite estarmos vivos com saúde, podendo glorificar e bendizer o nome dEle. Amém? Seja bem-vindo, Patrício, Suzy, Júnior. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos começar orando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, dando glórias e graças, agradecendo acima de tudo pelo que Ele tem feito por nós. Tanta coisa ruim acontecendo, mas Deus tem tido misericórdia de nós. Ele tem permitido com que nós chegássemos até aqui, e por isso nós vamos iniciar esse momento na presença do Senhor, agradecendo, dando glórias, dando graças, bendizendo o nome dEle. Amém? Então eu convido você, onde você estiver agora, você separe um momento agora para agradecer a Deus. Quero te dar oportunidade para que você, aonde você está, você feche os seus olhos e fale palavras de agradecimento ao Senhor. Onde você está agora, você comece a dizer ao Senhor: muito obrigado, Senhor. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela provisão das nossas necessidades, Senhor. No momento em que tantas pessoas não têm o que comer, tantas pessoas estão passando privações nesse momento, Senhor, mas Tu tiveste misericórdia de nós. Não faltou o pão de cada dia na nossa mesa. Por isso nós somos gratos a Ti. Nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela saúde. Te agradecemos, Senhor, pelo livramento, pela Tua misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelos nossos filhos. Te agradecemos pela nossa família. Muito obrigado, Senhor. Oh, meu Deus. Tu tens cuidado de nós, Senhor. Tu tens nos guardado em meio a tanta coisa ruim. A Tua mão soberana tem sido sobre nós, meu Pai. Por isso nós somos gratos. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela fé que há no nosso coração, que nos motiva, que nos impulsiona, que quando nós caímos é a fé em Jesus Cristo que nos faz levantar, meu Pai. É a certeza de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu estás no controle de todas as coisas.
é que nos faz levantar quando caímos, meu Pai. Nós entramos na Tua presença com ação de graças, louvores, bendizendo o Teu nome, Senhor. Te agradecendo pelo muito que Tu já tens feito por nós, dando glórias e graças, admitindo que sem Ti nós não somos nada, Senhor. Oh, meu Pai, separamos esse momento para glorificar o Teu nome, para Te bendizer, declarar o nosso amor por Ti. Em nome de Jesus, e clamar que Tu possas falar aos nossos corações. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão tristes, angustiados, Senhor. Oh, meu Pai, renova o ânimo, renova as forças, que a Tua palavra venha como um bálsamo, como a água que descedenta a nossa sede, que a Tua palavra venha falar, venha ao encontro das necessidades dos nossos corações, meu Pai. Oh, meu Deus, desde já eu Te peço que toque na vida daquele que está enfermo, daquele que está sofrendo agora, Senhor. Oh, meu Deus, restaura a saúde desse homem e dessa mulher, que o toque sobrenatural do Senhor, que é prometido na vida daquele que crê. Por isso eu Te peço em nome de Jesus que opere milagres, e durante o transcorrer dessa transmissão o sobrenatural se manifeste, o milagre aconteça, que a Tua palavra venha como o martelo que esmiuça, em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, é a nossa oração nesta noite, já Te glorificando, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe. Nós estamos reunidos na sexta-feira para glorificar o nome do Senhor, para buscar direcionamento do alto, mas também nós procuramos falar na palavra de Deus. É tempo de buscar direcionamento do Senhor. E nós estaremos meditando no texto que está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Mateus 25, 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas tomaram as lâmpadas e não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, por de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu:
de verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém, querido? Então, esse texto aqui é muito conhecido, ele faz parte do sermão escatológico de Jesus, antes dele ser crucificado. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus proferiu esse sermão escatológico. Escatologia fala dos últimos dias, do tempo do fim. E Jesus fez este sermão, e para falar a respeito do que aconteceria a respeito da sua volta, a volta de Jesus, o texto bíblico nos fala que ele falou 3 parábolas a respeito da importância de se preparar para a volta de Jesus. Ele falou a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25, de 1 a 13. Ele falou a parábola dos talentos, que está no capítulo 25, do versículo 14 até o 30. E falou também a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, que está do versículo 31 até o versículo 46. Então, nesse texto, Jesus estava falando a respeito de um típico casamento judaico daquele tempo. Ele se utilizou dessa figura do casamento para falar a respeito de como deve ser a postura dos cristãos diante da volta de Jesus, como se preparar para a volta de Jesus. E nós podemos retirar, abstrair desse texto princípios espirituais para esses dias que estamos vivendo, em que cada vez mais os sinais nos mostram de que Jesus já está para voltar. Então, desse texto, nós podemos entender que era comum, desde o Velho Testamento, a menção, fazer alusão a um casamento em que o Senhor Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Em várias situações você pode encontrar na Bíblia essa ilustração a respeito do casamento. Quando nós vamos nos dedicar em aprender, estudar um pouco mais a respeito do casamento judaico, um típico casamento judaico, nós podemos ver 3 etapas. A primeira etapa era o acordo legal feito entre o noivo e a noiva. Era assinado um compromisso, e até 12 meses de separação, mas já existia o compromisso formal. E o texto nos fala que no dia do casamento havia todo um cerimonial em que os noivos ficavam em jejum durante o dia inteiro, e à noite, quando chegava a noite, era feito aí uma procissão, uma comitiva da parte do noivo até a casa da noiva, para ir buscá-la para a celebração do casamento. E depois, a terceira etapa era justamente a procissão até a casa do noivo, já com a noiva, e depois era efetivado o casamento. Jesus falou aqui nesse episódio especificamente a respeito dessa comitiva, dessa procissão que acontecia do noivo indo buscar a noiva, né? Então, era costume naquele tempo que esse cortejo, depois desse período de separação do noivado, no dia do casamento, o noivo, os padrinhos, os seus amigos, em um determinado momento, eles iam em direção da casa da noiva, justamente para ir apanhá-la, para retornar e celebrar o casamento. Esse era um ritual do casamento típico judaico daquele tempo. E o texto nos fala que aquela noiva que ficava esperando, ela ficava lá com as suas madrinhas ou damas de honra, virgens, que estavam lá e tinham a responsabilidade de preparar, de adornar aquela noiva que ficava esperando a chegada do noivo. Então, em um determinado momento, e a tradição nos diz que para que houvesse maior emoção, não se sabe exatamente qual o motivo, mas o certo é que, às vezes, o noivo demorava e ficava aquela expectativa da noiva e das madrinhas ou das damas de companhia, das virgens, que elas ficavam aguardando
a chegada do noivo, do cortejo nupcial do noivo, o padrinho, os seus amigos, e eles vinham com uma alegria, com tochas, eles vinham cantando e vinham anunciando: aí vem o noivo! E aí quando as damas de companhia, elas ouviam esse anúncio de que o noivo estava chegando, elas precisavam ficar atentas para esse anúncio, elas deveriam ir ao encontro do cortejo, receber o cortejo com o noivo até eles chegarem à casa da noiva, e ali ela era levada para o casamento. Então esse era o procedimento, por isso elas precisariam estar alertas, elas precisariam estar com as suas lamparinas, né, preparadas, e durante a noite, a qualquer momento da noite, o noivo, o cortejo viria e ela iria ao encontro do noivo, para que ele pudesse vir resgatar a noiva e ir para as bodas, para o casamento. Essa é a tradição, o cortejo. Então isso fala desse casamento. Mas quando se fala de casamento, é preciso primeiro ter a consciência a respeito de casamento. Só vai quem é convidado para o casamento, né? E a Bíblia, quando fala de casamento, é preciso primeiro ter a consciência de que esse casamento da noiva, que é a igreja, com Cristo, que é o noivo, os convidados, eles estão sendo chamados hoje em dia. E quando se fala de casamento, lá em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7, a Bíblia diz: regozijemo-nos e exultemos e demos glória a Deus, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Então, escatologicamente, ou seja, no tempo do fim, simbolicamente, a igreja também vai ser resgatada pelo noivo que é Jesus, e vai haver um casamento simbólico, esse casamento no céu, as bodas do Cordeiro de Jesus se casando com a noiva, que é a igreja. No capítulo 19, versículo 9 de Apocalipse, a Bíblia diz: e o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então vai haver o casamento do noivo com a noiva no céu. Os convidados estão sendo feitos os convites, os convidados, né? Muitos serão convidados. Isaías 25:6, a Bíblia diz: neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Então esse convite está sendo feito para fazer parte desse banquete. Como diz o texto: felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. Então, hoje, esse convite está sendo feito para a igreja que vai participar, os convidados. A igreja vai ser a noiva do Cordeiro. Então, muitos serão convidados, porém, alguns, eles não vão aceitar esse convite, como aconteceu lá em Mateus capítulo 22, versículo 1. Inclusive, nós já até estudamos aqui na sexta-feira a parábola, né, que fala a respeito do convite, de como tem feito o convite. Mas vamos ler aqui, Mateus 22, versículo 1. Olha só como esse outro texto aqui fala a respeito de que muitos são convidados, mas alguns não fazem questão do convite, de participar desse banquete. Mateus 22, 1, a Bíblia diz: então Jesus tornou a falar-lhes por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso,
foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua casa, a sua cidade. Então disseram aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E encheu-se de convivas a sala nupcial. Então esse texto fala de uma parábola, falando a respeito de como o convite inicial foi feito para Israel. O convite foi direcionado para Israel e eles, por conta das suas preferências, das suas expectativas com relação ao Cordeiro, ao Messias, as suas demandas, as suas ocupações, eles fizeram pouco caso. E aí o texto nos fala que, por conta disso, o dono, o pai do noivo, ele convidou outros convidados que não estavam previstos. Isso fala dos gentios, aqueles que não são cristãos, que foram convidados. Nós fomos convidados, na medida em que os judeus não quiseram saber do Messias. E o texto bíblico diz que esses que não eram convidados passaram a ser convidados. Então os convidados fizeram pouco caso, rejeitaram o convite para participar dessas bodas. Então as bodas dos céus estão preparadas, mas muitas pessoas, por conta das suas ocupações, das suas demandas, dos seus afazeres, não querem saber de participar. Muitas pessoas estão rejeitando este convite até o dia de hoje. Mas também, para participar desse convite, aceitar esse convite, é preciso vestir os trajes adequados. E no versículo 11 de Mateus 22:11, a Bíblia diz: mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então essas vestes nupciais, ela fala de preparo aqui, provavelmente como esses homens foram chamados da rua, eles não eram os convidados, eles receberam vestes nupciais, uma roupa adequada para participar do casamento. Mas existia um homem lá que não estava com essas vestes, né? Isso fala, claro, que ele não, talvez nos leva a entender que esse homem, ele desprezou, ele fez pouco caso das vestes nupciais. É claro que essas vestes nupciais, ele fala de vestes de santidade, não se entra de qualquer jeito no céu. Deus é santo. É preciso então vestir essas vestes. Eu não posso ir para um lugar sem me vestir adequadamente para aquele lugar. Então, para entrar no céu, é preciso vestir as vestes do céu. Quando nós vemos lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz: ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Aceitar Jesus é deixar os trajes sujos. Aceitar Jesus é vestir vestes de santidade, vestes de salvação, trajes festivos, trajes adequados ao céu. Para participar desse convite,
para aceitar esse convite e participar desse banquete celestial, é preciso despir-se dos trajes do pecado, da roupa imunda. Lógico que isso é sentido figurado, mas isso fala de deixar de lado, de abrir mão do pecado, de práticas pecaminosas que nos associam ao mundo. Isso fala de um pré-requisito para participar desse banquete celestial. Não é de qualquer maneira, não se participa de qualquer maneira do céu, da festa celestial. Então é preciso realmente nos adequarmos, vestindo vestes de santidade. Isaías 61:10, a Bíblia diz: regozijar-me-ei muito do Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Oh glória! É Deus quem veste essas vestes de salvação em nós. E aí o texto nos fala de Isaías se alegrando, a minha alma se alegrará no meu Deus, que Ele me vestiu com veste de salvação, trajes festivos. É uma preparação. Nós precisamos nos despir das vestes sujas. Precisamos retirar de nós aquilo que não agrada ao Senhor. E Ele há de nos vestir com vestes de santidade, trajes festivos, manto de justiça, para que nós possamos estar adequados para participar desse banquete celestial. Amém, querido? Glória a Deus! O texto então nos fala que, como eu falei anteriormente, voltando lá para o texto bíblico de Mateus, capítulo 25, é preciso, quando você estuda esse texto, eu falei que era costume, assim como acontece com as noivas aqui no nosso tempo, né, que é uma certa causar uma emoção. É possível, assim, me dê a liberdade de fazer um paralelo daquela espera, né? Todo mundo nervoso, esperando, pelo amor de Deus, essa noiva está demorando muito, né? Então eu fico imaginando lá à noite, né? As madrinhas, as damas de honra e a noiva, o pai da noiva, todo mundo aflito, cadê esse noivo, pelo amor de Deus, que não chega, né? Então, essa espera, aguardando, ansiosos, a vinda do noivo para a celebração do casamento. Assim também estamos nós, aguardando, ansiosos, a manifestação do noivo que vem buscar a noiva, que é a igreja. Assim também, mas quem sabe o dia? Mateus 24:36, a Bíblia diz: quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nós podemos supor, nós podemos, através dos indicadores que temos visto, através do que nós estamos contemplando na mídia, os sinais que nos falam, olha, isso daí é uma evidência de que o noivo já está chegando. Mateus 24:36, a Bíblia diz: como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então Jesus, falando para eles a respeito da sua volta, ele mencionou, comparou a sua volta, o tempo que antecede ao tempo do fim, como aconteceu no tempo de Noé. Cada um vivia para os seus prazeres, para as suas demandas interiores, casando-se e dando-se em casamento, até que chegou o momento em que veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa, não foi?
assim também vai acontecer. Os dias que antecedem o tempo do fim, que antecede o dilúvio, eram dias em que a maldade prevalecia. Querido, nós estamos vendo tanta coisa ruim, tanta maldade. Gênesis 6:5, a Bíblia diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Era assim no tempo de Noé, o tempo que antecedeu o dilúvio. E uma simbologia, simbolicamente, a arca representa Jesus Cristo, que veio salvar Noé e seu povo da perdição de todos, né? Então nós podemos ver aqui nesse texto a depravação moral, o engano, cada um vivendo os seus prazeres. O tempo do fim, ele é seguido, antecede ao tempo do fim, a volta de Jesus, os indicadores. Então nós estamos vivendo tempos semelhantes ao tempo do fim e precisamos realmente nos voltar, nos preparar. Isso que fala esse texto, da preparação para a volta de Jesus. Então, quando o texto nos fala dessas noivas, da noiva aguardando com 10 virgens, 10 damas de honra, aguardando a chegada do noivo. Então, a Bíblia diz que, no versículo 25, versículo 1, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Imagina só, o dia inteiro aguardando a chegada do noivo. Estavam lá impacientes, haviam preparado a noiva. E aí, de repente, quando há aquele alarido, aquele barulho, o noivo está chegando. E o texto diz que, talvez, o texto nos leva a entender que talvez essas cinco virgens, madrinhas, também, talvez elas não esperavam que o noivo pudesse demorar tanto. E elas não se prepararam para essa vinda, né? Então isso fala, claro, uma negligência, uma falta de preocupação, de cuidado, um descuido, porque elas pensaram uma coisa e não se prepararam, não foram prudentes com relação à vinda do noivo, né? Então é claro que nós temos que nos preparar. No versículo 5, a Bíblia diz: tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Não é interessante aqui desse texto que todas dormiram, né? As 10, talvez até a noiva estava dormindo, todo mundo dormindo, né? Todas estavam dormindo, mas no momento de que realmente ia mostrar quem eram as prudentes e quem eram as sensatas, quem eram as prudentes e as insensatas, as sensatas e as insensatas, era a chegada do noivo. Nós podemos entender, como Jesus falou lá em Mateus 13, de 24 a 30, que hoje em dia a igreja, ela é a parábola do joio e do trigo. E a igreja, todo mundo está igual, parece que todo mundo é salvo, parece que todo mundo é cristão, mas a verdade vai aparecer quando o noivo chegar. Aí que vai ver quem é que tem, quem se preparou realmente. Hoje, está todo mundo na igreja, parece que todo mundo vai para o céu, como ele falou, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. No momento da volta do noivo, será que eu me preparei realmente para a chegada do noivo? Ou será que porque o noivo está demorando, aquele que começou bem, aqueles que estavam na igreja, motivados, servindo a Deus, mas foi passando a dificuldade, bateu o sono, vai ficando, quando chega o noivo, o que evidencia? A falta de preparo, a falta de uma responsabilidade com relação à certeza que ele vem. Pode estar demorando, mas ele vem. Então,
nós precisamos abstrair desse texto, entender desse texto que ele fala que Jesus vai voltar. E independente das circunstâncias, independente do que nós enfrentamos, independente das lutas, nós precisamos estar preparados. Nós temos que estar com vestes de santidade. Nós temos que estar aptos, preenchendo requisitos do céu. Nós não podemos ser negligentes, imprudentes com relação à volta de Jesus. Será que você está preparado para a volta de Jesus? Será que você se dá conta que a qualquer momento você vai ter que prestar contas com Ele? O que você tem para apresentar? Como é que está a sua lamparina, o seu preparo, a sua vida? O que você tem feito com relação às coisas de Deus? Então as 10 dormiram. Isso fala de que todos estão passando pela mesma situação. Mas vai chegar um momento na vida do noivo em que vai haver a diferença. Vai realmente ficar evidenciado quem serve e quem não serve a Deus. Vai chegar o momento é a volta do noivo. Quem tem que apresentar e quem não tem que apresentar. 5 delas, elas não se prepararam, eles não reabasteceram o suprimento de óleo. Elas foram insensatas, elas foram imprudentes. Então, isso fala de um preparo, de estar alerta, será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Ou será que eu estou adiando? Não esquenta a cabeça, não. Será que eu estou cochilando, estou dormindo? Eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus. Nós estamos vendo todo dia aí pessoas morrendo, Será que eu estou preparado? Se eu morrer hoje, será que eu tenho o que apresentar para o Senhor? Eu tenho frutos para apresentar para Ele? Então, esse preparo, esse azeite fala de um preparo. Esse azeite fala de ter a convicção de que o Senhor vai voltar, Ele vai chegar, não importa se está demorando. Mas o certo é que Ele virá. Mateus 24, 33, a Bíblia diz igualmente: quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Sabe, vem a televisão, e quando você conhece a palavra de Deus, é a palavra de Deus te falando, Jesus está voltando. São pestes, fomes, guerra, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. São evidências de que Jesus está voltando. Quando virdes essas coisas, sabei que Ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então eu tenho que ter essa convicção, eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que me santificar e tenho que olhar para a televisão e as pessoas dizem: pastor, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? A gente morrendo, pastor, o que eu faço? Irmão, se você ler a Bíblia, você entender que a situação vai acontecer, o que está acontecendo. E digo mais, ainda vai piorar, irmão. Pastor, não diga isso, é o que a Bíblia diz. Você tem que se preparar para a volta de Jesus. Você tem que encher a sua lamparina. Tem que estar cheia. Você tem que se preparar com o óleo do Espírito, a presença de Deus, a intimidade do Senhor. Você tem que falar do Evangelho, pregar o Evangelho. É tempo de correr. Não dá mais para ficar adiando. Não dá para ficar despreparado, inerte, numa zona de conforto, sem fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter convicção disso, porque somente quem estiver preparado vai poder participar do banquete. Mateus 25, 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora.
né? Então, o texto nos fala de que depois que esse cortejo, depois que a porta era fechada, toda aquela comitiva ia para a casa do noivo para celebrar, e essas noivas que foram imprudentes foram querer comprar. Não dá tempo de comprar, querido. Não dá tempo vai chegar o momento da volta do Senhor Jesus, vai ser num abrir e fechar de olhos. Não dá tempo de se preparar, de correr. Meu Deus do céu, não dá mais tempo. É para fazer agora, é para fazer hoje. Não dá para deixar para fazer depois o que se deve fazer hoje. Pregar o Evangelho, deixar certas coisas, certas atitudes. Não, depois eu deixo, não deixe hoje. Falar do amor de Deus para alguém, você não sabe se essa pessoa vai estar viva daqui a uma semana, nem você também. Então é tempo realmente de buscar ter essa convicção, essa situação dessa pessoa, a atitude delas foi um verdadeiro insulto ao anfitrião, ao pai da noiva, ao noivo. Essa atitude de não estar preparada era um verdadeiro insulto, era algo que fez com que elas fossem impedidas de participar da festa, porque não estavam preparadas. Parece aquele homem que estavam com roupas que não eram roupas adequadas às vestes nupciais. Foram tiradas, não, você não vai participar. Foi dado veste para você, você não deu valor, você não quis, você nem era para estar aqui nessa festa, você foi convidado, e você está fazendo pouco caso. Você está sendo negligente, imprudente. Você poderia ter enchido a sua vasilha como fizeram as outras, a sua lamparina, mas você foi negligente. Você entende isso? Todas 10 eram virgens, todas 10 eram madrinhas, todas 10 tinham plenas condições de participar, mas a negligência delas, a imprudência delas, fez com que ela não participasse. Nós precisamos ter essa convicção. Eu preciso me preparar. Eu não posso me deixar influenciar pela demora, pelas circunstâncias, pelo sono, pelo abatimento, pelos intempéries, pelas circunstâncias. Eu não posso me deixar abater. Eu tenho que olhar os indicadores, as circunstâncias e dizer: o noivo está voltando, eu tenho que me preparar. Eu preciso tirar as vestes de pecado. Eu preciso tirar o que não agrada a Deus. Eu preciso me voltar para o Senhor. Querido e querida, nós vamos orar agora, pedindo ao Deus que Ele nos ajude. Quem sabe você está ouvindo essa palavra, tem alguém na sua família que está enfermo, alguém que está doente, precisando de uma cura. Talvez existam pessoas na sua família que você até falou do amor de Deus, mas essa pessoa talvez não quis saber. Você desistiu. Também não falo mais, já falei. Sabe, querido, nós precisamos perseverar. Nós precisamos pelejar. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos buscar santidade, com intimidade com o Senhor. Nós precisamos estar aptos, em condições de participar desse banquete, dessa festa nos céus. Nós vamos orar. Queria convidar você novamente a fechar os seus olhos. Talvez você precise hoje pedir perdão para Deus. Talvez você precise falar com o Senhor. E talvez você precise dizer: Senhor, realmente eu tenho deixado de fazer a tua obra. Eu tenho me deixado abater. Eu tenho me deixado abalar pelas circunstâncias. Quem sabe você desistiu de algum projeto, de um sonho. Quem sabe você ficou pelo meio do caminho, deixou a sua lamparina esvaziar, gastar o óleo que tinha na sua lamparina e você não reabasteceu. Hoje à noite pedir perdão para Deus. Talvez você precise dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa nossos erros. Perdoa a nossa negligência, Senhor.
Perdoa, Senhor, as vezes em que nós vamos deixando que o cansaço, o marasmo, faça com que nós venhamos a adormecer diante da espera pelo noivo. Perdoa, Senhor, quando nós deixamos de abastecer a nossa lamparina, Senhor. Perdoa nossas falhas, os nossos erros. Perdoa, meu Pai. Perdoa quando nós não nos vestimos com as vestes adequadas ao céu que Tu tem disponibilizado para nós, veste de santidade. Perdoa, meu Pai, quando nós ainda praticamos atitudes que desagradam o Teu coração e manchamos essas vestes. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas decisões, as nossas atitudes. Oh, meu Pai, nós queremos participar desse banquete, meu Deus. Nós vamos participar desse banquete, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a deixar de lado tudo que tem desagradado o Teu coração. Perdoa nossos pecados, o nosso erro, a nossa negligência, a nossa preguiça, a nossa falta de compromisso. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a nos preparar para a Tua volta. Coloca em nós o azeite do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos anunciar a volta do noivo, para que nós possamos iluminar o caminho daqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que abençoe esse homem, essa mulher que está acompanhando essa transmissão, que possa trazer saúde, restauração, uma unção de capacitação sobrenatural, para que ele e ela possa fazer a Tua obra, que possa realmente alcançar vitória em nome de Jesus. E desde já eu quero profetizar a vitória do Senhor na vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Quero te agradecer por mais esse momento na Tua presença, nessa noite, Senhor. E faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe Mauro, Patrícia, Beltrão e Caio. Que Deus abençoe também o Rafael, a Suzy. Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanham. É com muita felicidade que nós estamos mais uma vez na casa falando das coisas de Deus, a casa do Senhor. Nós somos o templo do Senhor, né? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça toda sexta-feira. Caio de Penedo, vários irmãos de Penedo também estão. Rafael, Deus abençoe Rafael também, graças a Deus. Mauro, Deus abençoe. Irmãos lá de Fortaleza, que eu estive em Fortaleza, para quem não sabe, já morei em Fortaleza, no Rio, já fui pastor em Marabá, já fui pastor também aí em Penedo, em Aracaju. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos, tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor, tá bom? Deus abençoe, fico muito feliz de você estar participando aqui dessa live. Eu creio que Deus tem muito que nos abençoar, independente das lutas. No domingo agora, eu estarei ministrando a segunda parte do estudo relacionado à escatologia. Eu estarei falando a respeito do estado temporário das coisas e o estado definitivo. Ou seja, o que acontece depois da morte? Segundo a Bíblia, o que acontece? Para onde nós vamos? O que acontece depois da morte? Então eu estarei ministrando no domingo, estarei colocando também aqui no Facebook
a transmissão. Você que faz parte, é meu amigo no Facebook, no Instagram, estarei também participando aí dessa ministração. Com certeza será uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor, e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, fique na paz do Senhor, tá bom? Paz.